Oi, oi, eu sou Júnior de Paulo, esse é o canal Escrever o Cristão. Você quer aprender como memorizar versículos bíblicos? Então você está no vídeo certo. Começa mais um vídeo do canal Escrever o Cristão. Então, gente, isso é uma pergunta no qual algumas pessoas podem se fazer. Muitas vezes a gente quer aprender aquele versículo, memorizar aquele versículo que a gente tanto gostou, e muitas vezes a gente encontra algum tipo de barreira, né? A gente esquece, tem facilidade para esquecer. Então vamos entender o que fazer para ajudar a gente lembrar desse versículo. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte: Jesus disse: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Então perceba, o Espírito Santo irá nos lembrar daquilo que a gente aprendeu. Então, como é que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que a gente não aprendeu, daquilo que a gente não viu? Então, primeira coisa é, eu tenho que me esforçar em aprender, em estudar, em compreender aquilo, a palavra do Senhor, o versículo bíblico. Então o Espírito Santo, ele irá nos fazer lembrar da palavra do Senhor. Porém, como é que ele vai nos fazer lembrar de algo que a gente não viu, que a gente não ouviu, que a gente não leu? Segundo ponto, principalmente para aquelas pessoas que pregam, escreva a mensagem, escreva o versículo que você irá citar, que é um ponto no qual pode estar lhe ajudando a memorizar aquele versículo. Terceiro ponto é o seguinte: o versículo você não pode apenas querer decorar ele, você tem que querer aprender sobre aquele versículo. Por exemplo, João 3,16, a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, você não tem que procurar decorar o versículo, você tem que procurar entender o versículo, compreender o que é que ele está falando. Porque se eu procuro decorar o versículo, logo eu vou esquecer. Mas se eu procuro aprender, logo eu irei lembrar, porque eu procurei aprender. Eu não procurei só apenas decorar. Então, a gente já viu que a gente precisa querer aprender e não decorar versículos. O que faz a diferença é aprender. Quarto ponto. É o quarto ou é o quinto ponto? Acho que é o quarto ponto. Você tem que ter uma noção dos 66 livros da Bíblia. Para você ter um pouquinho de noção, o que é que fala esse livro? O que é que fala aquele outro livro? Por exemplo, Apocalipse. Eu tenho uma certa noção do que fala Apocalipse. Capítulo 1, versículo 3 vai dizer: "Bem-aventurado todos aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo." Então facilita um pouquinho mais para você entender. 1 João, 1 João ele fala do amor. Você tem que procurar entender o que fala cada livro da Bíblia. Isso vai fazer com que você melhore em lembrar dos versículos. Por exemplo, Gênesis vai falar da criação. Gênesis 1, versículo 1 vai dizer o que? É a criação. Então já tem uma noção do que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Então eu tenho que procurar entender o que fala cada livro da Bíblia. Não é você decorar tudo, é você ter um entendimento, sabe? Esse livro fala sobre determinado assunto, esse outro livro fala de outro determinado assunto. Então isso vai fazer com que você também compreenda melhor, você grave melhor os versículos. E não é apenas decorar, é você aprender. Aqui abaixo eu vou deixar também um guia para o jovem cristão. E se você quer se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor, o Wallace, ele ensina isso. E eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, no qual você pode estar se aprofundando cada vez mais da palavra do Senhor. Se você ainda não segue este canal, se inscreve aqui. E se você ainda não curtiu, curte esse vídeo. Então, este é o vídeo e até a próxima. Tchauzinho, gente.